pessoal já iniciou aqui a gravação da OC de eficiência. Já vou colocar aqui na tela. Eu peguei aqui a sequência aqui, né? Até dia foi essa até do modo específico 2, né? Que eu ministrei a aula para a última aula, né? Que eu vi lá que estava faltando uma aula aí do professor. Aí a gente já fez a correção, né? Vocês fizeram a inscrição. E essa aqui que estava prevista para dia 26 aqui. Então, ó, essa aqui do 26 aqui, ela não foi postada porque ela nem teve aqui. Eu tô vendo que só tem uma aula que seria a de hoje aqui, né? Então, vamos olhar junto aqui. Deixa eu ver se deixa eu ver, conteúdo do curso tá ok. O livro, ver se o livro tá acessível aqui. Pra até a gente. Eu tô vendo que eu vou ter que gravar uma extra, né? Como se fosse essa do dia 26 aqui. Ó, o livro tá ok. Você tá tendo acesso. Deixa eu voltar aqui. Aí, Pedro, deixa eu mutar aqui o seu microfone que aí fica mais fácil pra gente aqui. Beleza. Aí fica melhor pro pessoal que for assistir depois, né? Então, o livro digital tá ok. Você falou que estava restrito, né? Eu vou olhar aqui o da SAP. Tá ok aqui, vocês têm acesso. Situação de aprendizagem. Não, aqui tá. Como eu recebi ela de última hora aqui, eu nem achei que eu ia continuar. Ó, aqui já tá aberto, viu? Deixa eu ver, até eu conferir aqui, ó. Ah, atividade 1 tá até dia 9 de julho, tá disponível. Atividade 2 também tá pro dia 9. Mas não preocupa não, se não der certo, por conta desse desencontro aqui. E a atividade 2 parte 2, né, tá até o dia 9. Tá ok, então. Então, é porque na hora que você entrou tinha cronograma também, ou não? Então, já tinha, do dia 26 ao dia 6. Só que eu entrei dia 29, tava restrito, tava bloqueado, não tava liberando nem os Não. atividades para fazer. Pois então, ó, agora ó, tá liberado aqui, ó. Eu olhei agora aí, aí eu vi que tava liberado, que eu tinha mandado mensagem pra mulher pra ver o que ela podia fazer, se dava pra desbloquear o acesso Aham. lá. Aí ela Isso, deixa eu foi e falou ver. que ia, Essa ia daqui tentar. é. Isso, é a Letícia que tá. Então ela deve ter liberado aqui, beleza. Mas assim, se tiver dificuldade aqui, eu vi como essa turma é pequena, mas assim, se tiver dificuldade, a gente dá um prazo a mais aí, né? Porque quando você entrou, né, você tentou até fazer as atividades, né? Já tentou até ficar a par, né? Mas estava bloqueado, né? Como é que você ia fazer, né? Então Eu vamos até lá. troquei uma ideia com o tutor aqui das práticas, né, Sim, da pode presencial. falar. Aí ele Sim. falou que é fácil a atividade, é só as contas mesmo. Tipo, eu pegar as contas, depois é receitinha de bolo. Não, beleza. Não é. Você já teve aula presencial dia primeiro. Isso, foi dia primeiro, foi nesse sábado agora. Sim. Então, assim, e se eu não me engano, foi com analisador de energia, não é? Eu não fui na aula, né? Que como eu trabalho numa usina aqui, eu trabalho por turno, né? Aí eu Ih, trabalho você tava de 6 e plantão, folgo né? 4. Aí quem foi o outro menino que trabalha comigo. Aí ele me explicou o que o cara falou lá. Não, e aproveitando, Pedro, até para como está gravando aqui, aí geralmente, por exemplo, o momento presencial é o pessoal da sua unidade que posta, né?
Então, assim, se você tiver que fazer recuperação, aí você fala com eles, tá bom? A recuperação do presencial é com a sua unidade aí de Aparecida do Taboado, né? E aí, se for em alguma atividade que você não enviou aí tempo e precisar fazer a recuperação, aí é comigo, tá bom? Aí você fala comigo e também fala com a Letícia, que é a monitora aqui dessa turma. Positivo. Então vamos lá, vamos para a primeira atividade. Eu tenho umas coisas pontuais aqui para falar para você. Vamos lá, folha de atividade 1. Essa daqui a gente já tem que ficar ligado. Aí o que que eu vou fazer? Para a gente não. Como eu vou ter que gravar uma aula aqui, porque não teve essa do dia 26, não estava escalado, aí eu vou falando a teoria, né, dando instrução sobre o exercício aqui, né? Então, basicamente, essa atividade 1 aqui, ó, já pegando lá da SAP, né, a instrução, ó, considerando a indústria Moinhos Tambari, né, com a potência de transformação de 3.000 kVA, então isso daqui é a demanda, né? É a demanda aqui que foi contratada aqui. Aí, ou é três transformador de 1.000, por exemplo, pode ser um de 1.000 também, 3.000, quer dizer, né? 3.000 kVA. Geralmente, o pessoal, o projetista, ele coloca vários transformadores. Tem até uma máxima aí que é dita bastante no meio, né? No meio nosso aí. Quem tem dois, né? Tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, se você tem um transformador apenas, né? E aí esse transformador ele estraga, ocorre um curto-circuito, você não tem um sobressalente lá. Então, geralmente, se eu fosse o projetista aqui, o problema é que se eu pegar três transformadores de 1.000 kVA, o de 1.000 kVA não existe um transformador que eu posso ir numa loja. Está aberto aqui o microfone, deixa eu fechar ele. Não existe para você comprar no mercado um transformador já pronto, um de 1.000. Você tem que mandar fazer. E daí vai ficar caro. O que que você pode fazer? Uma subestação abrigada, o, o teto é de 500 kVA. Você pode colocar, então, ó, 2 vezes 3, 6 transformadores, né, de 500, ou então 3 de 1.000, só que esses 3 de 1.000, né, e daí você vai ver o que que é mais barato. Eu colocar 6 de 500 na subestação abrigada, ou colocar 3 de 1.000, né, que aí você, além de comprar o transformador, você tem que pedir para fazer. Beleza. Então, ó, cuja avaliação da sua carga, né, da sua carga instalada aí, num período de 24 horas, foi adquirida através de um analisador de energia. Então, o profissional foi lá, essas fórmulas que a gente tem aqui, ó, são dos procedimentos de rede. Se eu não me engano, eu acho que é módulo 8. Tem os módulos lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tem as resoluções 414, resolução 456, várias resoluções aqui no tocante à modalidade de tarifação, né? Tem a verde, verde e amarela, tem a branca, que ela é nova. Então, dependendo aí do comportamento desse cliente aí, né, no ato, por exemplo, um cliente comum, né, uma residência, você paga aquilo que você consome, né, obviamente, né, dentro do serviço medido lá, né? Se você não gastar nada no mês, se você é monofásico, você vai pagar uma tarifa, se você não consumir nada.
Agora, um contrato de demanda, você tem direitos e deveres, né? O seu dever é utilizar aquela carga instalada, né, no período de um ano, aí depois de um ano, por exemplo, você está usando, sei lá, 40% da instalação, porque é uma instalação nova. E aí você não está utilizando todas as máquinas que estão previstas para essa instalação. É, aí você tem um ano para utilizar aquela demanda contratada. Depois de um ano, aí vamos supor que você criou o corpo, ganhou novos clientes, e aí você tem demanda para utilizar 100%. Então, aí no final desses 12 meses, ou seja, um ano, você vai fazer a troca, né, da modalidade aí de tarifação, né, dentro do que você já tinha escolhido, né, verde e amarela, e aí dependendo aí. Beleza. Então, a gente tem os valores aqui, ó, das tarifas, né, ó, tem o fora de ponta, ó, que é a demanda, né, a demanda que foi contratada aqui, ó, essa tarifa aqui, ó, por exemplo, ó, o fora de ponta, relembrando não, né, porque a gente não teve aula do dia 26 aí, né, esses períodos aqui, ó, por exemplo, o período fora de ponta é um período, deixa eu pegar aqui deixa eu entrar aqui na pasta de vocês que eu criei, só para não ficar automático aqui essa instrução aqui da tarefa. Eu duro de dar a instrução da tarefa e vou pegar aqui emprestado aqui desse livro da Fundação Procobre. Deixa eu achar o capítulo aqui, deixa eu ver. Capítulo 3, não, auditoria não é isso. Acho que tá no. Aqui no glossário, que aí vai ficar mais fácil. No 75, capítulo 4. É o seguinte, assim, o sistema elétrico de potência, né, a gente tem, né, a parte de geração, né, de energia hidrelétrica, energia alternativa e por aí vai, né? A gente tem essas fontes aí para as concessionárias de energia, o que que elas fazem? Ela compra esses pacotes de energia e negocia com seus clientes, né? O cliente comum residencial, ele paga aquilo que ele consome. Já a indústria, por exemplo, ou um grande atacadista aí, sei lá, uma JC Distribuição da vida, você tem uma demanda alta por energia. Por isso que você faz uma liberação de carga, aí no caso aí desse exercício, né, uma subestação com 3.000 kVA aí de carga. Ou seja, ele tem uma grande demanda por energia, porque ele produz, né, faz a produção, é um moinho, né, ele tem uma alta produção aí. Só que o comportamento ao longo do dia, né, desse cliente aqui, ele tem variações, tem momento do dia, né? Quando eu falo dia, eu falo desde, né, aqui vamos supor, da meia-noite, né? Deixa eu pegar um. Ó, isso aqui está mais gráfico aqui, ó. Ao longo do dia, né? Por exemplo, vamos pegar o comportamento do cliente residencial. O cliente residencial, vocês concordam que ele não utiliza a todo momento do dia todos os circuitos. Quando eu falo todos os circuitos, né? Por exemplo, de dia uma residência comum fica a luz, né? As luzes ficam desligadas. Já um consumidor comercial, por exemplo, tipo uma loja aí, uma lojas americanas da vida,
ela tem, né, geralmente é uma área grande, é um galpão grande, então a iluminação natural do sol ali não vai adiantar muito. Você tem o quê? Você precisa de iluminação artificial, ou seja, a demanda por energia, sei lá, vamos supor que começa das 8 da manhã, vai até às 6 da tarde, né? Lá nessa loja. Ou na Ambev, por exemplo, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, o pessoal trabalhando todos os turnos, na Heinz da vida aí também, né? Então, esses clientes, eles utilizam praticamente toda a carga dele no dia inteiro aqui. Já um consumidor residencial, o motivo dele não ter um contrato de demanda é porque a carga, ou seja, os equipamentos dele, ele utiliza de forma espaçada. Ele não utiliza todas as tomadas, por exemplo. Tem tomada aí de residência, né? Eu não vou muito longe, né, da minha residência, que eu não utilizo há muito tempo. Às vezes até tem, tem até móvel na frente dela ali. Eu não utilizo aquele ponto de força. Já um cliente comercial, por exemplo, ele utiliza iluminação artificial durante o dia, né? Porque é uma loja grande, não tem janelas grandes. Utiliza, por exemplo, se é um supermercado, as gôndolas elas têm que estar bem iluminadas, a parte ali de frios, né, não só a parte de refrigeração ali dos alimentos, para manter os alimentos, né, na temperatura ali congelada correta, e também, né, no ar condicionado ali, né, já que é uma área muito grande ali e não tem ventilação natural, ou seja, a demanda, ou seja, a utilização, né, a necessidade de utilização de energia é muito alta num consumidor comercial, principalmente um grande consumidor comercial, e dirá numa indústria, né? Na indústria você utiliza as cargas, né, todas as tomadas, iluminação, né, vários computadores, é igual eu citei o exemplo aí da Heinz, exemplo, né, da Ambev aí, que você tem turnos da parte da manhã, da tarde, da noite, ou seja, funciona ininterruptamente. Então, por ter essa demanda muito alta, você precisa o quê? De um contrato de demanda e de uma liberação de carga para o transformador para carga, que no caso aí do Moinhos Tambari aqui, ó, né, é o de 3.000 kVA. Daí o comportamento desse cliente aqui, ó, dos clientes em geral, né? Os que têm contrato de demanda é porque, né, consomem muita energia. Por isso que tem que ter um transformador dedicado para eles, né? Uma liberação de carga para uma subestação para ele. No caso, essa que é 3.000. E também ele tem, além dele ter esses deveres, né, e ele tem também ele tem que utilizar aquela demanda que ele contratou naquele período de 12 meses. Se ele ultrapassar essa demanda, que ó, vamos supor que ele contratou, ó, ele contratou até aqui, esse valor teto aqui. E vamos supor, né, sei lá, em um dia lá nas 10 horas, às 10 horas da manhã, eu consumi, sei lá, uma carga acima do que eu contratei. Eu vou pagar uma tarifa de ultrapassagem. Então ele tem que utilizar essa demanda, senão ele vai sofrer sanções o quê? Monetárias por conta disso. Ele tem que fazer a correção do fator de potência, né? Correção do fator de potência é retirar a energia magnetizante, né, do sistema elétrico, que na verdade o que que ela faz aqui? Ela até eu peguei esse desenho que eu já fiz explicando a aula para uns alunos aqui, ó. Essa daqui é a senoidal, ó, normal. Daí o sistema elétrico de potência, ele tem o quê? Ele tem máquinas indutivas, né? O gerador é uma máquina indutiva, o motor elétrico, né, também é uma máquina indutiva. Então, por eu ter as máquinas indutivas trabalhando no sistema, eu vou gerar uma distorção, que o pessoal chama de distorção harmônica. E também, por eu utilizar equipamentos eletroeletrônicos, por exemplo, diodos em fonte chaveada, esse diodo, ele injeta no sistema esse harmônico. O que que é esse harmônico? Vocês estão vendo esse pico de tensão aqui, ó, que é a senoidal normal, né? Você concorda se eu aplicar tensão acima da tensão de pico da senoidal normal,
vai haver uma queima de equipamentos? Ah, vai, professor, com certeza. Então, o que que vai acontecer? A chave fusível dessa indústria aí, ela vai atuar por conta dessa distorção aí, dessa tensão de pico num curto espaço. Por exemplo, aqui é o eixo do tempo e aqui é o eixo do nível de tensão. Então, em um curto espaço de tempo, eu vou ter um pico que o pessoal chama de spike, né, da tradução do inglês aí, espinhas, né? Essas espinhas aqui, elas vão provocar o quê? Na melhor das hipóteses, o desarme do sistema elétrico de potência. Então, você não pode deixar isso acontecer. Qual que é a estratégia que a gente utiliza para tirar essa distorção? É aplicar um banco de capacitor em paralelo, né, no sistema, né? Por exemplo, a geração de energia, o gerador, por ele ser um indutor, uma máquina rotativa indutiva que gera energia, ele também injeta essa distorção na rede. Daí a subestação lá da geração, o que é que ela faz? O pessoal lá, né, lá na própria geração, na própria subestação elevadora que sai ali de Furnas, por exemplo, né, eles já instalam um banco de capacitor para retirar esse transitório, né, essa distorção, essa energia magnetizante do sistema. Só que o cliente, né, um grande cliente aí, por exemplo, ele usa compressores, usa máquinas elétricas aí numa linha de produção, né, em modo motor, né, recebe energia elétrica e gera energia mecânica. Porém, a utilização por o motor elétrico também ser uma máquina elétrica, ele funciona o quê? Com o princípio, ele injeta também na rede essa distorção harmônica. Ou seja, a geração, quando ela cria energia por intermédio de uma hidrelétrica, por exemplo, ela gera essa distorção harmônica. Só que ela pega, coloca um banco de capacitor e retira. O cliente, ao usar essa energia, depois que ela. Aqui, ó, é a onda distorcida, é a senoidal com os spikes. Essa parte vermelha aqui, a parte preta aqui, é ela sem a distorção harmônica. Então, na geração, eles retiram essa distorção harmônica e mandam a fundamental, né, a de ordem 1, para os clientes. Só que o cliente, ao acoplar um motor na rede, né, um transformador também, esse calcanhar de Aquiles, ele também vai injetar. Então, o cliente ele tem que fazer essa correção do fator de potência para ele corrigir esse problema aí. Aí, como que a gente vai corrigir esse problema aqui? Então, beleza. Esse valor aqui, ó, o período fora de ponta, agora a gente voltando aqui, né? Infelizmente, não tem como a gente fugir aqui dos conceitos aqui, né? Pelo menos esses conceitos básicos, até para a gente entender, né, como que faz esse exercício aqui, ó. O período fora de ponta é o seguinte. Nesse período aqui, ó, do dia, né? Vamos supor, lá da meia-noite até às 18 horas, né? O, o- a tarifa, ela é menor, né? Porque geralmente nesse horário, aí lembra que eu falei do comportamento? O comportamento do cliente residencial é utilizar, né, ele não utiliza todas as cargas em todo o momento, né, do dia de funcionamento, vamos dizer assim, da residência. Já o comercial, ele utiliza no horário comercial todas as suas cargas. E o industrial, né, ele utiliza, dependendo da empresa, igual a Ambev que eu citei, utiliza 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, independente do horário, vai ter o pessoal fazendo plantão, né? No regime de plantão aí. Então, e essa demanda por energia elétrica, ela é crítica justamente nesse horário aqui, ó, das 18 até as 21 horas, que é o horário que todo mundo, em tese, né, pelo menos a maioria das pessoas, está voltando do trabalho, está chegando em casa. Por exemplo, nas residências, né, é a hora que a família, né, geralmente a maioria das famílias estão em casa. Essas residências, elas ligam todas as suas luzes, né, as luminárias. Por exemplo, ligam o chuveiro, que tem uma grande demanda por potência. E esses clientes que eu estou citando, né, o residencial, eles não têm contrato de demanda. Só que você impacta
demandando o quê? Potência do sistema elétrico. Então, nesse horário crítico aqui, ó, em que tudo está escurecendo, né? Por exemplo, a iluminação pública ela vai ser ativada nesse momento. Ou seja, existe o horário de ponta é o horário de demanda, né? Por cargas, né? Por potência elétrica do sistema elétrico de potência. Por isso, ó, aqui, ó, é praticamente 4 centavos no período fora de ponta aqui, em que não é crítico. É quase 5 centavos aqui, ó, 0,04 quilowatt-hora. Isso aqui é o consumo lá, é a fórmula de energia. Geralmente, as concessionárias de energia, né, elas cobram, né, por cada pacote de 1.000 watts, ou seja, 1 quilo, né, 1 kWh, né? Então, para cada pacote desse, aí, dependendo do cliente, você tem um valor aí da tarifa. Para essa modalidade aqui, né, que não foi especificada aqui, né, o período fora de ponta, a tarifa é 4 centavos, praticamente. Essas outras casas decimais que são o quê? Menores, né, que 1 centavo, são os encargos, geralmente são os encargos sociais aí, ICMS, PIS, COFINS e por aí vai, né? Agora, ó, no período de ponta aqui, ó, ou seja, onde há uma demanda alta de energia, a tarifa de 4 centavos ela sobe para 7 centavos. Aí você pensa, ah, não, só 2 centavos, não dá nada não. Impacta sim. Tanto isso aqui é um exemplo que foi projetado para vocês entenderem o conceito. Mas entenda, por exemplo, que é uma Ambev da vida aí, uma Jaime Câmara, no horário de ponta, geralmente o vai entrar o no break nessa hora, a chave de transferência automática vai tirar a alimentação da concessionária, aí ela entra no no break, o no break em média tem uma autonomia aí de 15 minutos, né? Então antes desses 15 minutos, o GMG vai ser acionado, né? O grupo motor gerador, ele é acionado e ele fornece energia pelo grupo motor gerador, geralmente no horário de ponta, em que a tarifa de energia elétrica é maior, dependendo da modalidade de energia. Esses são valores aqui simbólicos, mas eles são maiores, e o quilowatt-hora aqui. Então, no período onde é mais caro, geralmente, né, uma Ambev, uma Heinz, né, uma JC Distribuição, elas tiram a alimentação elétrica, né, nesse horário das 18 até as 21, da concessionária de energia, joga para o no break, né, para não haver queda de energia, né? E aí depois o QTA, o quadro de transferência automática, ele joga para o grupo motor gerador até dar o horário das 21 horas. Depois desse horário em que a tarifa abaixou, né, ela diminuiu o valor, eles voltam a utilizar, né, o QTA, o quadro de transferência automática, ele volta para a concessionária de energia e aí eles fazem um consumo. Isso é comum, viu, numa indústria acontecer isso. Ok. Então, essas são as fórmulas aqui, ó, para você calcular a demanda. Basicamente, ó, já vamos para o exemplo aqui, ó. Esse é a demanda em quilowatt, né? Para o período, ó, lembrando que esse exercício aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, o valor, tá vendo que essa letra maiúscula aqui é chamada de sigma. Geralmente na física, né, oriundo lá da matemática, quando você tem esse sigma aqui, ó, T, ó, de 1 até N, né, quer dizer que você tem um somatório de todos os dias aqui. Isso daqui é uma análise, o analisador de energia, ele pegou o período de 24 horas aqui, né? Que é o período que está fora desse somatório aqui. Então, vamos supor acho que aqui até fala, ó, considerar que as leituras verificadas na tabela extraída do analisador de energia sejam constantes para os 22 dias do mês. Então, tem uma resolução que fala, né, que no mínimo, se eu não me engano, acho que é 20 dias de faturamento, né, que a concessionária analisa, e máximo 33 dias. Então, ele está falando que são 22 dias no mês aqui de serviço, ó, o período de ponta de carga, ó, aí tá avisando aqui, né, que é das 18 às 21, né, o período de ponta, né,
Então, é 22 dias. Então, esse somatório, esse F aqui, ó, faturamento da demanda da potência, né? O ERP aqui, ó, porque está muito pequenininho, ó, a potência de energia reativa excedente, né? Por posto tarifário, em reais. Aqui, ó. Então, seria o enésimo aqui seria o 22º dia. Então, se fosse, né, uma análise aí online, estaria o somatório dos 22 dias de faturamento. Esse aqui, como se diz, essa foto que a gente está tirando aqui com o exercício, é de apenas o índice 1, é o T1, né? Toda a fatura que vai ser apresentada aqui, ela seria o somatório dos 22 dias. Então, a gente está fazendo o cálculo para entender só de apenas um dia aí. Ok. Então, essa fórmula aqui, né, ela foi retirada aí dos módulos aí dos procedimentos de rede, eu não me lembro qual que é, se é o módulo, acho que é o módulo 3. Tem lá o módulo lá que fala só sobre tarifação, tem um módulo que fala de infraestrutura de rede de distribuição, tem outro que fala de infraestrutura de rede de transmissão e por aí vai. Então, basicamente, você vai calcular, né, as 24 horas aqui, a demanda é em quilowatt, né, daquela hora específica, o quanto que foi consumido pelas máquinas elétricas ali, né, pelo somatório, e a tarifa, na verdade, esse aqui, ó, ele não é 14,80 não, ele é 18,74 aqui, ó. Se a gente for fazer essa conta aqui, já que a gente faz aqui. O esse 14 aqui é do primeiro, é do segundo, já que a gente faz aqui. Vamos lá. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, e aí a título de, né, de conhecimento aqui, ó, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que o fator de potência seja no valor de 0,92, né? Entre aspas, por que que eu estou falando entre aspas? É como se a eficiência, né, e esse não é o caso, né, não quer dizer que é 92%, mas é quase isso. É como se a eficiência do sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica cobrar, né, ela cobra que esteja em aproximadamente 92%. Lá na década de 80, se eu não me engano, era 0,86. Então quer dizer que eu vou precisar o quê? Criar mais potência, né? Parte dessa potência que ela foi criada, ela vai ser utilizada para realizar trabalho elétrico das máquinas, né? Das cargas, né? Que o pessoal chama, né? Seja carga indutiva, carga resistiva, né? Ou carga capacitiva dentro de equipamentos aí, né? De luminárias, aquelas tipo PL, reatores também, fonte chaveada, né, que a gente tem a parte ali de retificação, essa eletrônica aí, né, ela injeta também harmônico na rede aí, se eu não me engano é do nível lá de transformadas. Ok, vamos entender aqui. Professor, a pergunta que não quer calar, da onde que brotou esses números aqui? Eu entendi que é o fator de potência da concessionária, não, que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda. Agora, esse outro fator de potência, esse 0,45, foi o fator de potência atingido nesse período de uma hora, dessa primeira uma hora do dia aqui. Inclusive, esse fator de potência ele está abaixo do 0,92. O ideal seria que eu utilizasse 100%, ou seja, o fator de potência ideal seria 1. Fatores de potência, né, abaixo de 0,92 quer dizer que você está o quê? Cada vez mais dissipando energia nos barramentos, ou seja, desperdiçando energia. Os barramentos eles começam a aquecer e toda aquela energia criada, ela não vai conseguir o quê? Gerar potência, vamos dizer assim, para os clientes. Mas da onde que ele tirou esses valores aqui? Aí é que está o disclaimer que eu queria fazer para vocês.
Vocês não conseguem terminar esse exercício se vocês não baixarem a folha de resposta 2. Ah, professor. Tá abrindo aqui. Aguarda um minuto. Ó, tá abrindo. Ah, abriu. Peraí, só um minuto aqui que o mouse tá me trollando aqui. Vai, parece que a bateria do. Só um minutinho aqui, pessoal. É, acho que a bateria aqui do mouse, ela. Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá para usar a mesa digitalizadora aqui para. Só um minutinho aqui, Pedro. É, acabou a bateria aqui. Deixa eu só trocar aqui. Pegar emprestado aqui, ó. Eu acredito que foi isso, só que literalmente só o da mesa digitalizadora que está funcionando aqui. O do mouse, ó, digitação. Vou só trocar aqui. É muito azar, né? Acontecer no meio da aula, né? Aproveitar aqui que o colega do lado não está aqui agora. Deixa eu ver se é só o mouse mesmo. É, parece que é só o mouse mesmo. É só não é do teclado, não. Vamos voltar aqui. Um minutinho aqui, Pedro. É, não, esse desenho aqui não é para agora, não. Esse desenho aqui é para a próxima UC, nossa. Só um minutinho, Pedro. Então, ó, é impossível vocês terminarem aqui de fazer o exercício ou continuar com o exercício um sem observar aqui, ó, a folha do analisador de energia, que é também que é a atividade 2 aqui. O analisador de energia ele foi acoplado no sistema e ele foi fazendo a aferição dos dados aqui, ó, cada hora. Então ele registrou que na primeira hora aqui, ó, foram, né, de consumidos aqui, ó, a demanda aqui, ó, foi 613 quilowatts, né? Como que o analisador de energia faz isso? Ele vê que a potência, ó, em quilowatts, igual tá aqui na fórmula aqui, ó. A potência em quilowatts que foi registrado aqui, ó, do consumo, a potência, quer dizer,
E aí você joga na fórmula aqui, ó. A fórmula mostra que é o fator de potência é o desejável pela ANEEL e o fator de potência medido, né? Ou seja, não foi feito nessa primeira hora aqui a correção do fator de potência. Ah, entendi. Estou entendendo, professor. Então, eu pegando aqui a calculadora aqui, ó, para ajudar a gente. Deixa eu ligar ela aqui. Então, ó, vou pôr aqui em modo de equação aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó, 300, aí vezes 0,92, né? 300 foi colhido, então você tem que utilizar a folha 2 aqui, ó, para você ver a cada hora aqui, ó, o que foi colhido pelo analisador de energia. Então, esses dados, os dados, né, que você vai utilizar para fazer os cálculos da atividade um estão, né, na folha de atividade 2. Olha, vezes 0,92, né? Tudo isso, ó, dividido por 0,45, que foi, né, o fator de potência registrado, né, nessa primeira hora aqui, ou seja, não houve correção do fator de potência. Em função disso, ó, deu o quê, ó? Uma demanda aqui, ó, a potência ativa, né? A gente tem aqui, ó, voltando aqui, vou aproveitar esse desenho. Ah, não, o desenho tá na atividade 3 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui novamente aqui esse desenho que eu deixei aqui, né? Apaguei ele aqui. Mais ou menos assim, ó, pessoal. A gente utiliza a trigonometria aqui, ó. Isso aqui é a potência aparente. Aqui seria a potência ativa que ele realiza trabalho. E quanto, né, maior o fator de potência, mais próximo de um, essa potência aparente, ela vai se aproximando da potência ativa que realiza trabalho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não dissipou, né? Ele não dissipou nos barramentos, ou seja, não houve desperdício de energia praticamente, ou seja, tudo que foi criado foi utilizado. Agora, do contrário, né? Ó, foi um baixo fator de potência aqui, você vai aumentando o ângulo aqui, ó, que numericamente, né, o fator de potência, ele é o cosseno, né? Seria o cosseno desse ângulo aqui, né? Que aí geraria a potência reativa, ou seja, a potência que realiza um trabalho resistivo, ou seja, aquecendo os barramentos e não entregando potência ao cliente, ou seja, desperdiçando essa energia, né, aplicando queda de tensão, né, igual eu mostrei, né, os spikes, né, os picos de tensão em curto espaço de tempo, distorcendo a senoidal aí, a harmônica. Então, ó, deu 600, né, 613 quilowatt-horas, ou quilowatts aqui de potência. Agora, essa segunda fórmula aqui é para eu descobrir quantos reais é que vão ser dados, né, nesse dia. E isso aqui é o período de 24 horas, é um dia. Por exemplo, se o contrato de demanda, eu vou pegar um contrato de demanda que eu sei de cabeça aqui há vários anos aí. É lógico que ele aumentou. Você tem um contrato de demanda, por exemplo, a Jaime Câmara, se eu não me engano, acho que em 2010, o contrato de demanda, faça chuva, faça sol, é lógico. Se ele não ultrapassar a demanda, né, que aí não vai pagar tarifa de ultrapassagem, e se ele fizer a correção do fator de potência para cada período nos 22 dias aí, ele vai pagar apenas, né, o contrato de demanda, o contrato cheio, que dava em média R$ 10.000. Agora, se eu ultrapassar,
vai ser acrescido desses R$ 10.000 fixos a tarifa de ultrapassagem. E também, né, além de se eu fizer a ultrapassagem aí da demanda contratada em qualquer, né, período do dia dentro desses 22 dias aí, né, do mês, se eu não fizer a correção do fator de potência, esse valor vai ser acrescido também. Vai ser R$ 10.000, mais, né, sei lá, 14, R$ 18 pela não correção do fator de potência. E mais R$ 20 pela tarifa de ultrapassagem nesse período aqui. Então, essa conta, né, ela é fixa, ela é alta, né, porque é um grande consumidor, e ela pode ficar mais alta ainda. Daí, ó, eu vou pegar, ó, os 300, né, de demanda que foram, que deu a potência aqui, ó, nessa hora aqui, ó, foram consumidos. Vamos fazer a equação aqui de novo. E a gente tem que ter cuidado, ó, com esse -1 aqui, ó. Então, ó, os 300 quilowatts aqui, ó, que foram colhidos pelo analisador de energia, vezes. Aí o bom, ó, a gente colocar entre parênteses aqui, ó, na equação, ó, vezes. Porque senão você acaba esquecendo, ó. 0,92, que é o fator de potência desejável pela ANEEL. É só um pouquinho. Ah, dividido por 0,45, que foi o fator de potência. Eu estou esquecendo de pôr uma vírgula aqui, peraí. Agora sim. Senão ia dar um valor estranho aqui. Dividido por 0,45, o que o analisador de energia colheu na hora, né? Menos. Ó, não esquece desse -1 aqui, ó. Muito aluno erra, inclusive até o professor, às vezes, na hora de analisar aqui, ó. Agora, tudo isso aqui, ó, é como se eu pegasse que é do período fora de ponta aqui, né? A gente está no período, né, fora, vai ser só aplicado às 18 horas, às 19, às 20 e às 21, ali. Multiplicado pela tarifa aqui, ó. Faz 0,04, que é 4 centavos, mais as outras casas decimais, que geralmente são os encargos aí. Então, eu dei um enter aqui, ó. Aí, ó, deu R$ 14,78 aqui. Se eu for usar a regra de arredondamento, deu R$ 14,80. Ah, professor, então quer dizer que, esquece esse 18 aqui, que esse 18, se eu não me engano, é da outra aqui. Então, esses R$ 14, eles vão vir aqui, ó. Deu 14,80. Ah, então quer dizer, se o contrato de demanda ele é de 10.000, então vai ser 10.000. Vamos supor que em todos os 22 dias aí, né, só houve uma não correção por algum problema lá no banco lá que faz a correção do fator de potência, né? Só nessa primeira hora aqui do primeiro dia do mês aí de faturamento. Então vai ser R$ 10.000, 14, né, R$ 10.014,80 a tarifa. Aí vamos supor, né, que ele ultrapassou, né, um período bem curto lá e deu, sei lá, R$ 1, né? Então vai ser o quê? 10.015 reais, né? 14,80 da não, né, correção do fator de potência e R$ 1 da tarifa de ultrapassagem, por exemplo. Então isso aqui, ó, vai ser somado e ao final do dia você vai ter uma tarifa, se eu não me engano, dá por volta de R$ 180 aqui, né? Porque eu não me lembro de cabeça aqui, não. Então vai dar por volta desse valor aqui, ou seja, R$ 10.000 seria a tarifa de demanda, né?
mais esses R$ 180, isso só no primeiro dia. Vamos supor que, né, vamos supor que esse mesmo comportamento ele se repetisse, né? Então seria, vou arredondar aqui, ó, R$ 180 vezes 22. Olha, ó, R$ 3.960. Então, no final do mês, né, seriam R$ 10.000 da demanda, né, que é fixo, mais R$ 3.900, ou seja, a conta de energia viria acrescida R$ 3.960 por alguns períodos aqui, ó, eu não fazer a correção do fator de potência. Eu só fiz a correção, ó, aqui, ó, na sétima hora aqui, ó, 0,93, 0,92, ó, 0,92, todos esses outros aqui, ó, tá abaixo do que é setado aí, ou seja, vai ter um faturamento aqui positivo, né? Os outros aqui, ó, por exemplo, ó, esse daqui, ó, ele fez a correção do fator de potência, inclusive foi até melhor, 0,93. Fazendo a conta aqui, ó, deu um valor negativo, né? Então, se deu um valor negativo, você vai considerar como zero. Ou seja, ele não vai ser somado aqui. Só vão ser considerados valores positivos. Valores nulo, ou seja, zero. E se fosse 0,92 aqui, ó, essa conta, olha, 0,92 por 0,92 dá 1, né? 1 menos 1, né? Vai dar zero. Aí zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então o valor daria, ou ele daria nulo, ou ele dá negativo. Valores nulos ou negativos eles não vão ser cobrados. Agora, valores positivos, né, que é em função da não correção do fator de potência, vai ser cobrado. E já fazendo um gancho aqui para a atividade 2 aqui, né? Eu já tá dando a hora aqui, né? Então, já fazendo o disclaimer aqui, o restante é que eu vou postar nesse vídeo que eu falei para vocês, né? O restante aqui da atividade aqui, que seria a atividade 3, da análise da atividade 3. Agora, essa atividade 2, se você olhar atentamente aqui a folha da atividade 1 e a folha da atividade 2, a da 1 é você fazer na mão esses cálculos. A 2, ou você simplesmente digita o que você calculou aqui na planilha, ou então você faz o quê? O que acontece geralmente, né, nos programas e das concessionárias de energia, né, da empresa de pesquisa energética, você automatiza, você coloca a fórmula aqui e faz a automatização de todos esses cálculos aqui. Você tem essas duas opções. Então, a primeira tarefa é você fazer essas contas aqui na mão, e a segunda tarefa é você preencher os valores aqui automatizando, ou então simplesmente pegando os valores aqui, fazendo, né, o preenchimento e ao final aqui, ó, vendo o somatório. Beleza? Então tá, pessoal. Eu vou disponibilizar o mais rápido possível essa aula, não só de agora, mas a gravação, né? Eu vou fazer a gravação da aula que não teve aí por questões aí de desencontro aí, né? Eu peço desculpa aí vocês. Mas essa segunda aula aí, explicando, né, a atividade um vai ser postada, tá bom? Então tá, Pedro. Eu vou parar aqui a gravação, deixar renderizando.